Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Renan Malassisi e hoje falaremos um pouco sobre a ansiedade na perspectiva do zodíaco chinês. Tá? Então, para você que está percebendo esse conflito interno em você para desenvolver o seu trabalho, nos seus atendimentos com os seus clientes, fica aqui comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro de tudo, né, o que é a ansiedade? Tá? E antes até mesmo de começar a explicar isso, eu vou fazer uma ressalva, tá, gente? Eu não estou falando isso aqui hoje na perspectiva da medicina chinesa, tá? Onde a gente usa os 5 elementos, tá? Estou falando isso na perspectiva da astrologia, que tem a ver com os 5 elementos também, mas hoje estou trazendo um olhar aqui do zodíaco chinês. Então isso é importante que fique claro, tá? E reforçando que sempre o que eu falo aqui é para que a gente possa concordar, discordar, formar opiniões juntos. Deixem seus comentários aqui depois do vídeo, façam suas perguntas, que a gente vai estar sempre podendo conversar aí e desenvolver o assunto juntos, tá bom? Então, o que é a ansiedade dentro dessa perspectiva? Quando nós falamos sobre ansiedade, significa que nós estamos fora do tempo. A ânsia pelo tempo, a ansiedade. Então, eu não estou conseguindo me encontrar no tempo em que eu estou, no tempo em que eu faço parte. Só isso. Agora, só isso. Tanto se fala sobre ansiedade, sem falar para mim que ansiedade é só isso. Sim, a grande diferença é que existem muitas formas de se aplicar, de se manifestar essa ansiedade. E é claro que tem uma série de fatores infinitos de combinações na vida de cada pessoa, desde que ela nasceu, que pode estar gerando aquele quadro de ansiedade, tá? Que muitas vezes veio de outro problema, veio de outro órgão, é uma combinação, gente, que é só quando você consegue ver isso de perto com a pessoa, para você que, né, atende as pessoas sabe disso. Conforme você vai atendendo, você vai descobrindo coisas que no começo, nem que a pessoa te falasse lá 10 horas, você não ia descobrir. É o tempo. Para que possa se perceber. Então, a ansiedade, ela tem essa característica. Você fica fora do seu compasso porque você não consegue se encontrar no tempo em que você está. Então, é óbvio que isso vai atrapalhar qualquer coisa que você quer construir na sua vida, né? Qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Porque sempre você vai estar achando que tem um monte de coisa errada. E você nem está conseguindo olhar, às vezes, o que está dando certo e está focando no que está dando errado. Então fica uma coisa complicada porque você se maltrata demais. E é óbvio que isso se reflete nos processos de desenvolvimento terapêuticos, porque você vai acabar levando essa sua projeção no seu desenvolvimento. Você quer fazer o maior bem do mundo para aquela pessoa, mas fica difícil. Fica difícil porque às vezes você já está presa ou preso, né, num quadro ali também que te tira desse eixo, né? E aí faz com que você fique querendo chegar em algum lugar que nem você sabe onde é, porque a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Você quer fazer várias coisas, mas você nem tem aquela força de início, de fato, de começar alguma coisa. Por isso que você sente toda hora que começa, porque nem começou, na verdade. Né? Porque você pode muito bem começar uma coisa, dar uma pausa em um momento da vida e retomar aquilo. Mas quando você entra no quadro da ansiedade, você se perde completamente no tempo, que é o que eu disse no começo. Então essa é uma perspectiva, tá, gente, do que é a ansiedade. É óbvio que tem muitas outras explicações maravilhosas que falam sobre isso também. Então essa é mais uma perspectiva para poder somar aí com a experiência de vocês, tá? Então, falando um pouquinho dessa perspectiva agora no âmbito da astrologia, colocando isso um pouco, a gente consegue falar bem sobre isso quando a gente fala sobre o rato, que está ali na primeira casa, e sobre o cavalo, que está exatamente a 180 graus, na casa número 7, na astrologia chinesa. Rato com cavalo. Tá? A gente consegue trazer essa polaridade. É o eixo, onde se inverte, onde eu vejo o espelho do como é que está uma situação, como é que está outra. Uma reflete na outra de uma forma extremamente direta, tá? Que faz você avaliar e pensar sobre isso. Porque como o cavalo, ele é o tempo, ele é o ritmo, então isso que eu falei sobre estar fora do tempo já tem muito a ver com a representação, o significado do cavalo na 7ª casa. Só que o que isso tem a ver com o rato?
O rato, ele é exatamente o que representa a força iniciadora, que é o que vai determinar em você o quanto que você consegue respeitar o que você carrega, para que você tenha confiança o suficiente dentro do que você carrega para poder ser manifestado. E isso te coloca no tempo em que você se encontra, respeitando até onde você consegue praticar alguma coisa, tá? Colocar realmente em ação. Isso significa respeitar os seus limites. Então, uma parte dessa explicação, eu estudei anos com um professor meu que foi incrível, assim, a possibilidade que eu tive de conseguir compreender esse significado do rato. Então isso ajuda muito a gente a compreender, porque o rato é a casa número 1, então ele representa essa força iniciadora. E para que você inicie algo, você precisa ter coragem. Né? Para que você tenha coragem, você não pode estar preso nas suas inseguranças e nos seus medos, que é exatamente uma manifestação que acontece na ansiedade. Né? Porque quando você está nesse quadro de ansiedade, agitado, agitada, você não fica assim? Né? Você fica ali completamente, meu, e aí, né? O medo vem, porque toda hora você quer começar alguma coisa, mas você já acha que não vai dar certo, ou você tem medo de alguma outra, porque você não está respeitando a sua força individual para respeitar o que você tem dentro de você. Então, como é que você vai atender uma outra pessoa, né? Às vezes eu tenho certeza que muitos, né, já têm um conhecimento fantástico dentro da área que trabalham. Só que a gente sabe, gente, que tem alguns padrões que pega todo mundo. Não é área, não é idade, não tem nada a ver com isso. Né? É um padrão, certo? Então, com certeza, muitos de vocês têm muito conhecimento acumulado na área em que vocês trabalham. Só que, vamos ser sinceros, né, com a gente, é muito perceptível reparar que alguns padrões parecem que estão sempre ali, né, te cutucando. Então, trazer essa compreensão, hoje essa é uma visão, né, que você consegue armazenar dentro do que você já sabe, para que isso possa somar com o que você já sabe, desconstruir um pouco essa linha de raciocínio, às vezes, que você já tem formado, mas para que você possa agregar ao que você já tem. Tá? Então perceba isso nessa figura astrológica de uma forma bem simples e direta, que eu estou passando aqui bem direto mesmo, tá? Bem simples isso nessa figura astrológica, no que representa o eixo inicial e esse eixo de virada, que representa o cavalo. É o espelhamento, é onde é o primeiro ponto de encontro, onde você vai conseguir perceber se você está no seu ritmo, no seu tempo, fazendo o que você realmente teria que estar fazendo. Tá? Cada um de nós, cada terapeuta, cada profissional tem o seu ritmo. Né? Então, aprender a respeitar isso é algo que é extremamente necessário, porque no fundo, vontade você sempre tem um monte, mas a gente sabe que você vai fazer de fato o que dá para fazer, não é verdade? No fundo, você sempre vai fazer o que está ao seu alcance hoje. E você consegue ficar bem com isso quando você respeita a coragem que você tem de fazer aquilo que já é seu, que está armazenado em você. Isso te dá essa força iniciadora, que é a representação da coragem, para que você tenha confiança de ir lá e mostrar a sua palavra para quem você precisa. Tá? Para falar determinado conceito que às vezes você já tem para o paciente, para outra pessoa, para um amigo, para um pai, para um filho. Tá? Então, esse conceito é muito importante. Tá? Então, essas são explicações que são levadas e trazidas, né, a partir dessa configuração do zodíaco. Legal? Agora, como de fato a gente começa a colocar em prática isso e respeitar, né, essa coragem armazenada, esses limites que você tem, o momento que você tem? É direto e reto. Para que você possa respeitar isso, gente, pode parecer simples demais, tá? Mas é por isso que fica tão complicado. Voltar para o vazio. Só isso. Só isso. Então, voltar para o vazio representa exatamente isso. É o que antecede a força iniciadora do rato.
perceba como é você se colocar na posição de observadora, de observador, primeiro, antes de querer manifestar algo, gente. Então, se a gente não faz isso, a gente não sai do padrão, não sai daquele contexto que fica sempre te cutucando, daquele pensamento, daquela forma, daquela maneira de você comer, de falar, que você não muda nunca. Tá? Por quê? Porque tem que esvaziar, tem que voltar para o estado que possibilita, né, a capacidade de manifestação. Sem fazer isso, não muda o padrão. Tá? Então, você quer ver um exemplo? Quando a gente pega exemplos de pacientes que trazem ansiedade. Então, por isso que a gente fala, tá, então como é que você trata isso? Gente, tem gente que vem tratar ansiedade, aí a gente menciona um pouco os 5 elementos, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso, um vídeo anterior aí, sobre os 5 elementos, que tem algumas relações com essas áreas da vida, que eu vou falar um pouquinho agora. Então, deem uma olhada aí também, que tá aqui, tá? Quando a gente pega, então, o paciente ele apresenta esse quadro de ansiedade, legal. Tem gente que apresenta isso porque está infeliz no trabalho, tem gente que está feliz no trabalho, mas queria mudar de emprego, então, na verdade, porque não está feliz. Eu estou falando como cada um apresenta, tá? Tem gente que apresenta isso por causa do corpo, do cabelo, tem gente que apresenta isso porque acha que não ganha o suficiente, mas não consegue ver perspectiva de mudar. E tem gente, então, tem gente que apresenta essa ansiedade porque parece que nada que estuda consegue colocar em prática. Tem gente que aprende essa ansiedade porque fica extremamente tímida e tímido, numa posição, não consegue se comunicar com as pessoas, às vezes quer fazer 1 milhão de coisas boas e não consegue se comunicar. Então, e tem gente que apresenta essa ansiedade porque ainda está naquele padrão, muitas vezes, de culpa familiar, também numa relação que falta ainda trabalhar algumas questões com pai e com mãe, principalmente, com o irmão, né? Então assim, você fala, pô, então o que é? Você entendeu? Então você percebe que a ansiedade, isso são as 5 áreas, né? Eu falei meio rápido, mas vou reforçar agora. Quando a gente fala dessa ansiedade trazida do trabalho, nós estamos falando do elemento terra. Quando a gente fala dessa questão que eu mencionei financeira, o metal. A do corpo, o elemento água. A da timidez, a comunicação, a gente fala do social, tá? E quando a gente fala da família, da madeira, perdão, tá? Do social, das pessoas, da madeira, o social na madeira. E quando a gente fala desse padrão apresentado dentro da família, nós estamos falando do fogo. Então aqui eu estou só situando, tá, a configuração, mas, por favor, né, comentem aqui também o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês estão percebendo, né, junto dessa compreensão que eu estou passando para vocês, e se tem coisas dentro disso que vocês querem saber mais, continuar, porque isso aqui dá uma força, né, incrível aí para que a gente possa continuar criando conteúdos que vocês queiram também. Que eu consigo criar, mas, né, tem que fazer sentido para quem está aí assistindo. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala da ansiedade, você percebe que tem todos esses padrões apresentados. São muitos lados, e isso eu só coloquei ali dentro, especificamente, como que isso pode ser aplicado em cada área. Só que assim, como que aquele quadro chegou naquela área para a pessoa estar sentindo aquilo porque está infeliz com o trabalho, percebe que o negócio é uma cadeia que vai longe, ou no corpo, ou na família, ou social, ou financeiro. Então isso, gente, é uma combinação que é só o dia a dia da pessoa que você vai realmente conseguir descobrir a melhor maneira de tratar isso com ela, de passar isso com ela, tá? Por isso que se faz tão necessário que você diariamente se coloque nessa posição de esvaziar. Esse é um dos ensinamentos mais simples, mas é um dos mais difíceis que a gente tem hoje, exatamente por essa turbilhão, né? Por essa quantidade de informações que a gente vive, e tem muita gente fazendo coisas maravilhosas, e eu acho isso fantástico. Eu mesmo me beneficio muito de coisas que eu vejo aqui no YouTube, tá? Me contribuiu muito para que eu mesmo pudesse começar também o canal no YouTube, e não tem problema nenhum você se alimentar disso. A questão só é você compreender que existe um outro lado, existe uma outra maneira de você reiniciar o processo.
E eu garanto para vocês, olha, pelo pouco que eu já estudei, pelo pouco que eu fiz na minha vida sobre isso, eu não consigo nem descrever ainda direito o quanto que isso já se manifestou em mudança na minha vida. É praticar o vazio. Simplesmente fique com isso e use isso. Aí depois você fica à vontade para deixar aqui, inclusive um comentário se você começou a perceber alguma diferença na sua vida. E se tiver alguma dúvida também, fica à vontade que a gente vai estar aí para poder somar. Tá bom? Gente, então esse aqui foi o vídeo de hoje, trazendo essa perspectiva da ansiedade aqui dentro da astrologia chinesa. Espero poder ter contribuído de alguma forma que reverbere no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, para que isso realmente possa somar na sua vida e de quem te cerca de alguma forma. Tá? Então curta aqui esse vídeo, compartilhe com quem você quiser. Se você não está inscrito e esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva aqui no canal e vamos junto nessa caminhada aí, para que a gente possa sempre se ajudar, né? E poder parar de perder tempo com o orgulho que muitas vezes impede a gente de passar a mensagem de forma clara, direta, simples, né? Para que a gente possa se ajudar cada vez mais, tá bom? Um grande beijo, fiquem em paz, na luz, né, de Jesus Cristo, meu grande mestre, e até a próxima. Tchau, tchau.